Olá, amados e queridos do Pai, como é que vocês estão? Deus é bom em todo o tempo, não é verdade? Estamos aí mais uma vez na nossa quarta-feira, dentro do livro de Neemias, capítulo 2, versos 18. Então lhes declararei com boa mão do meu Deus, que estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: levantando-nos, edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Hoje é quarta-feira, como aqui foi dito. Hoje nós vamos aprender a receber forças para recomeçar. Bom, ontem nós falamos sobre reconhecer a dor, nós passamos também por examinar os escombros e hoje chega o momento que muitos temem, que é o momento de recomeçar. Vamos ser honestos aqui. Recomeçar exige o quê? Coragem, mais do que qualquer coisa. Por quê? Porque recomeçar a gente já conhece o gosto da frustração, do cansaço, das perdas. E aqui a história de Neemias, ela nos dá um choque de fé e esperança. Porque Neemias ele não chegou até o povo com um plano apenas humano, queridos. Ele não disse, eu tenho uma ideia. Ele disse, repare bem, ele disse, a boa mão de Deus estava comigo. Então, o que Deus está falando para você hoje, que você precisa recomeçar, não vem da motivação. A motivação, ela acaba. A força humana tem o seu limite. E a verdadeira força para recomeçar, ela vem da convicção que Deus está conosco. Neemias, ele enfrentava o quê? Um cenário de destruição, de oposição, escassez. Mas ele declarou o quê? Firmeza, a boa mão do Senhor é sobre mim. Então essa chave, ela é para hoje, para que a nossa, em nome de Jesus, a nossa boa obra de recomeçar, ela fique favorável a nós. Então, você que começa hoje a entender, né? Você que está aqui, nós estamos dentro do livro de Neemias durante essa semana toda, dentro das nossas emoções, falando sobre reconstrução, amém? Porque Neemias foi levantado para reconstruir os muros de Jerusalém. Então estamos aqui hoje para recomeçar, porque a mão de Deus, ela tem nos sustentado. E eu quero trazer aqui 4 tópicos. Quantas vezes a gente tem entendido que as forças, elas têm o nosso limite. E muitas vezes a gente tem falado que não tem tido mais forças. Segundo, a gente vai, mas a gente já pensa que tudo já falhou antes e vai falhar novamente. A gente pensa que não tem ninguém que ajude a gente. E a gente também vem com o sofisma de que não vai dar certo. Todo recomeço sempre vão existir barreiras. Mas Neemias, ele nos mostra quando a mão de Deus está sobre ele. Sabe? A gente entende que o impossível, ele só se curva às portas quando a gente se curva à vontade divina. Por que o impossível se encurva às portas, pastora? Porque nós nos curvamos à boa vontade de Deus sobre as nossas vidas. E abrem os recursos, aparece o ânimo e começa a renascer. Então, eu entendo o quê? Que aquele povo que até então estava paralisado entre as ruínas, eles se levantaram com uma frase. Uma única frase mudou o clima. A mão do meu Deus esteve comigo. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite. E se hoje Deus te dissesse assim: ei, filho, levanta, porque nesse novo começo eu estou contigo. Será que você teria coragem de se levantar? Será que você realmente teria coragem de se levantar? Será que você pararia de se prender
ao que deu tão errado no passado e começarem a reconstruir novamente com fé? Sabe, eu sempre recomecei a minha história. E quando foi o ano de 2024, eu falei com o Senhor que eu não iria mais estar da forma que eu estava. Mas ali, em frente à terapeuta, que sempre eu estive ao lado dela, ela sempre, uma grande amiga, ela sempre me falava assim, G, ela me chama de G, G, toda dificuldade existe um princípio, tem que haver um princípio. Quais são os princípios dessa sua dificuldade? Eu costumo falar na minha língua cristã que há um propósito, né? Então, eu ensino às pessoas que andaram junto comigo aquilo que eu tenho aprendido. Neemias, ele se levantou, ele edificou. Ou seja, a fé de Neemias despertou nele uma fé por inteiro. E eu acredito e creio que a minha fé, ela despertou um novo na minha história, para que eu viesse a tomar um posicionamento de honra. Sabe, queridos, porque a fé, ela nos contagia. Quando alguém crê de verdade, acende, sabe? Acende a chama. E aquilo ali permanece de uma forma que a pessoa ela consegue se reerguer, ela consegue plantar dentro dela e cultivar a esperança que é Cristo. Então eu entendo que a fé, ela é um bálsamo a ser derramado em nossas vidas todos os dias. E é por isso que Deus está fazendo com você hoje, te dando força para se levantar. Ao mesmo tempo, fazer você um despertador de fé para os outros. Porque quem é cheio de fé também desperta nas pessoas. É tão bom isso, não é verdade? Então você aí que está sozinho e quer recomeçar, você não vai se levantar sem direção, porque a mão de Deus está sobre você, desde que você esteja disposto a obedecer. Então, muitas vezes, a dificuldade, ela tenta nos fazer parar. Mas a gente tem que fazer como Neemias. A mão de Deus está comigo. Repita comigo. A mão de Deus está comigo. Isso é o suficiente. Sabe por quê? Porque quando nós recomeçamos, talvez por anos, né, ficou parado o que você parou de fazer. Talvez tenha fracassado na tentativa de tanto você querer ali se levantar e terminar o que você começou a fazer e não conseguiu. Talvez a energia emocional ela esteja no fim, porque isso acontece. Sabe, a força para reconstruir, ela só é mantida quando a gente tem força para perdoar. A força para tentar de novo, ela só é levantada para quando a gente tem força e fé para retomar a nossa vida emocional, espiritual e familiar. Não é, porque a força não é nossa, a força é de Deus. A mão é dele, porque está sobre ele. Queridos, Deus, ele fala conosco para a gente se reencontrar com o nosso propósito. Porque se a gente não se reencontrar com o nosso propósito, a gente não fica de forma boa, conforme o que a gente espera. O que a gente espera não é receber as bênçãos. O que a gente tanto quer não é receber as promessas. Então, há um propósito. Então, o povo disse em Neemias, capítulo 2, verso 18. Declare aí dentro de você: levantemo-nos e edifiquemo-nos, porque agora a força para recomeçar chegou. Então, escute bem. O que o Espírito Santo está te dizendo nessa quarta-feira é que você não está mais sozinho para esse recomeço. Tudo que o Senhor falou aqui é para que você entendesse que a voz dele está ecoando sobre as ruínas que precisam serem reerguidas, as ruínas perdidas, os pedaços da tua alma
que estavam esquecidos. Deus está te dizendo: filho, filha, a minha mão está sobre ti. Neemias, ele não começou com tijolos, ali tijolo por tijolo. Ele começou com lágrimas. Não foi somente isso, queridos. Talvez seja assim com você. Hoje talvez você não tenha aquela estrutura, sabe, que você tanto deseja. Porque a dor, ela tem trago a lembrança do que se quebrou lá atrás. Mas Deus está te dizendo hoje: ei, as tuas lágrimas são o cimento do novo tempo, filho, filha. Para de ficar se vitimizando. Sabe, uma das coisas que eu aprendi em meio ao tempo, e não tem aqui dentro do que o propósito de Neemias, mas eu vou falar para vocês. A pior coisa que tem é a pessoa se vitimizar. Não foi eu que fiz. Eu sou boa, eu sou boazinha, eu sou maravilhosa. Eu não mato, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu não vou falar aqui, senão o canal pode até me restringir. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas eu sou isso. Quando Elias estava lá na caverna, Deus enviou o corvo, Deus fez um ribeiro passar para que ele tomasse a água e se alimentasse. Mas teve um momento em que Deus parou de providenciar na vida de Elias, para que Elias viesse o quê? Viesse tomar um posicionamento. Não é o caso aqui de Neemias, porque Neemias, ele se prontificou em reerguer os muros. Ele sim buscou para que os muros fossem reerguidos. Ele buscou a face do Senhor. Ele se ofereceu para Deus. Então, como um bom copeiro, Então, ele foi bem instruído. E Deus falou com ele. Então, você não precisa entender tudo. Você só precisa crer que Deus está te chamando para se levantar. Não adianta você ficar sentado onde você está, se vitimizando das coisas que estão acontecendo, das coisas que não mudam. Você precisa se levantar. Sabe, tem dias que eu levanto às 4 da manhã, eu ligo o computador e já começo ali a fazer o que eu tenho que fazer. Sabe, queridos, às vezes Deus, ele precisa que a gente, Deus não precisa disso, queridos. Nós que precisamos de Deus. Às vezes nós precisamos, sabe, tomar meio que um vento para que a gente venha acordar para a nossa realidade. Então, a gente não precisa de um exército. A gente só precisa de um toque da mão de Deus. Neemias tinha tudo para parar. Ele tinha oposição, como aqui foi dito, Tantas situações que aconteceram. Ele pegou o muro em ruínas. Ele teve ausência de recursos, mas ele tinha uma convicção inesgotável, a sua fé e a certeza de que a mão de Deus estava com ele. E essa palavra, ela tem sustentado o meu ser para os novos recomeços. Mas os novos recomeços para que eu venha me alicerçar em Deus ainda mais. Não é que os novos recomeços que eu fiz ali foram ruins para a minha vida, não. Mas foram novos recomeços que eu fiz baseado nas minhas emoções, de uma fé instantânea, mas também de uma fé que eu precisava o quê? De cura. Queridos, não é só motivação, é aceitação, sim. Não é o cenário externo, é a presença da mão de Deus que nos segura quando a gente não tem mais força, sabe? Para nos empurrar. Tudo dentro de nós, às vezes, quer desistir. E o Senhor, Ele está liberando hoje sobre a tua vida, sobre a tua história, uma unção de recomeço. Hoje o Senhor, Ele não quer que você pare de tentar de novo. Hoje o Senhor quer que você recomece com autoridade, com direção, com cobertura celestial. Então levanta, porque há pessoas esperando
a tua reconstrução, sabe? O teu testemunho de vida. Levanta, porque tem muita geração aí olhando a tua fé para encontrar coragem para viver. Levanta, porque Deus está te chamando para liderar, edificar, restaurar, mesmo em meio aos escombros. Sabe por quê que você tem sobrevivido até aqui? Porque ainda há uma missão para você cumprir. Porque Deus, Ele deixou que você continuasse vivo na tua vida, porque Ele tem propósito para a tua vida. Deus, Ele te preservou para que você entendesse que Ele tem propósito. Então, você pode ter tido situações que você nem acreditou que você sobreviveu. Meu Deus, eu sobrevivi a tantas situações. Eu vou falar por mim. Você pode ter sido ferido, mas não foi esquecido. Você pode ter parado por um tempo, mas não perdeu o propósito. E hoje Deus está te reativando. Hoje Deus está reacendendo o teu espírito, porque a mão de Deus está sobre ti. E quando a mão de Deus ela toca, ela levanta. Sabe por quê? Porque quando a mão de Deus ela aponta, ela direciona. E quando a mão de Deus ela cobre, nenhum inimigo pode impedir o que Deus vai fazer, queridos. Então, nessa quarta-feira, declare a sua virada, porque hoje, esse início de noite agora, é noite de reconstrução interior. É a hora de você se posicionar, como Neemias disse. Porque o que você está construindo agora? O que você tem construído? Deus quer que você seja impactuado pela graça, porque Ele quer te impactuar com o futuro, aleluias, que Ele tem para a tua vida, para que você possa impactuar o futuro de muitos que estão lá fora aguardando você se levantar. O que você tem reconstruído? Fala para mim. Fala aí nos comentários. Qual é a parte do plano eterno de Deus na sua vida? Ah, eu sonho com isso, eu sonho... Tá, mas e o plano de Deus? O plano do eterno Deus sobre a tua história? É que você continue profetizando? Amém. É que você continue pregando a palavra? Amém. Mas o que você precisa reconstruir nesse momento? Quais são os muros que você precisa reconstruir? Porque não adianta eu estar reconstruindo muros lá fora e dentro da minha casa ter muros derrubados. Não adianta eu estar construindo muros dentro da minha casa para as pessoas que eu amo, para os meus filhos, para o meu companheiro, para isso, para aquilo, mas dentro de mim eu não estou fazendo nada por mim. Queridos, é parte do plano eterno enxugar nossas lágrimas. Respira fundo, vai. Solta bem devagar. Respira fundo e solta bem devagar. Então, comece a levantar os muros com coragem. Porque você não veio aqui para você ficar parado, não. Você veio aqui para você continuar. Para você continuar. Porque quando Deus cria um propósito, Ele cria um propósito de glória, de graça. E Deus quer que você termine o que você começou. Aleluias. Deus quer que você termine o que você começou. Porque Ele não é filho do homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, 19. Aleluias. Quando o livro de Neemias, capítulo 2, verso 18, ele me dá a força para que eu entenda que eu preciso recomeçar, eu entendo o quê? Que a mão de Deus está sobre mim. Ei, você não pode parar. Ei, você não vai desistir. Você tem que recomeçar e vai terminar o que começou. Porque a mão de Deus está sobre você. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Pai querido, Pai amado, eu quero nessa quarta-feira colocar diante da Tua presença, com o coração quebrantado, a minha vida e também a vida daqueles que estão aqui. Aqueles que precisam, Senhor, ser cheios de esperança. Aqueles que precisam reconhecer, Senhor, que as ruínas
precisam ser reconstruídas. Sabe, Jesus, quantas vezes tentamos e falhamos, quantas vezes quisemos levantar, mas o peso da dor nos impediu. E hoje, Deus, nós declaramos que a tua mão poderosa é sobre nós. Como Neemias, nós queremos recomeçar o que nós não podemos fazer sozinhos. Não é pela força, Senhor, mas é pelo teu braço. Não é pela minha vontade, mas é pela tua boa mão estendida, entendida sobre a minha vida. Ah, Senhor, toca na alma ferida. Renova, Senhor, o ânimo, restaura a fé, levanta, Senhor, das cinzas e sopra o fôlego do novo recomeço, onde há cansaço derrama força, onde há medo libera coragem, onde há dúvida planta a convicção, onde há silêncio faz ecoar a tua voz, Espírito Santo, porque tu estás conosco. Nós entendemos, Pai, que nós precisamos nos levantar hoje, não apenas com coragem, mas com a certeza de que o Senhor nos sustenta e nos guia e nos fortalece. E assim como o povo, Senhor, respondeu a Neemias, eu declaro, Pai, levantemo-nos e edifiquemo-nos. Levantemo-nos e edifiquemo-nos, porque a boa obra que começaste em mim será concluída pelas tuas mãos. Senhor, eu consagro esse novo tempo a ti e tomo posse pela fé da reconstrução emocional, espiritual e familiar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, queridos. Deus é bom. Deus é bom. Tome posse da sua promessa. Tome posse dessa palavra para que o Senhor possa te encher, aleluias, ainda mais. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, para que mais pessoas possam ser edificadas, possam ser em nome de Jesus, cheias do Espírito Santo de Deus, através dessa palavra. Então, reconstrua hoje e não perca tempo. Levanta-te, louvado seja Deus. Fique com Deus.